Olá! Neste vídeo e no próximo vamos tentar entender melhor o espírito humano. Antes vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a Sua palavra viva que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. Já sabemos que Deus é quem doa e conserva o espírito do homem e que dos 3 elementos que compõem o homem, o espírito é o mais nobre. O espírito é parte material do homem e foi formado após Deus assoprar nas narinas do primeiro ser da raça, Adão, por ocasião da criação humana. Falamos no vídeo anterior que Deus fez o homem diferente dos animais que não possuem um espírito. A Bíblia relata em Gênesis que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move na terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O ser humano possui vontade própria, temos um livre-arbítrio que nenhuma outra criatura na terra tem. Falamos, pensamos, cantamos, damos gargalhadas, temos humor, sentimos, criamos, projetamos, construímos, destruímos também. Dançamos ao compasso de músicas, criamos músicas e artes diversas. São muitas as capacitações humanas, todas elas doadas pelo Criador da vida e Criador de todas as coisas. Encerramos a nossa primeira reflexão sobre o espírito humano comentando que o pregador chinês Watmani declara em seus livros que o espírito humano tem 3 funções principais. Função de consciência, intuição e comunhão. Entre os estudiosos existe o pensamento de que a consciência é função da alma ou do espírito humano. Mas não falaremos de consciência hoje. Nesse vídeo vamos abordar de forma rápida as outras 2 funções das quais o Atmani se refere. Deixo claro que essa foi a visão e os estudos deste pregador. Não há um consenso geral e nem a Bíblia afirma. Contudo, algumas coisas sabemos bem, com base na palavra, que só podemos vivenciar através do nosso espiritual, como é o caso da comunhão. Deus é espírito e o nosso relacionamento com Ele é através do nosso espírito. No relato de Gênesis, podemos ver que havia uma grande comunhão entre o homem e Deus, ao ponto de conversarem e de andarem pelo jardim. E sabemos que Deus não era de carne como Adão. Jesus encarnou muitos séculos após. O nosso pecado quebrou essa comunhão que só foi restabelecida por Jesus, o único caminho. E ela se dá no campo espiritual. É o Espírito de Deus nos guiando e mantendo este relacionamento de todo o nosso ser através do nosso espírito humano. E é por meio da comunhão que o adoramos. Precisamos ter uma percepção clara do nosso espírito, senão teremos dificuldades em nossa adoração, que pode ser tão somente emocional, vindo da alma. Lógico que o nosso ser por completo
deve e precisa adorar a Deus, corpo, alma e espírito. Quando Maria soube que iria gerar o Salvador da humanidade, ao visitar a prima Isabel na velhice, que estava grávida de João Batista, Maria entoou. Lucas capítulo 1, versos 46 e 47. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A alma de Maria, sua vontade, intelecto, emoções reconheciam e declaravam a grandeza de Deus, e o seu espírito se alegrava no seu Salvador. E assim como o espírito, consciente de tudo aquilo que Deus estava fazendo em sua vida e por meio dela, mesmo sendo ela tão pequena como nada que somos, Maria continuou seu canto de adoração. Lucas 1, 49 e 50. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Comunhão com Deus, adoração em espírito e em verdade, como disse Jesus para a samaritana em João, capítulo 4, versos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E agora vamos falar de intuição. A palavra intuição vem do latim intuire, que significa considerar, ver interiormente ou contemplar. O dicionário diz que intuição é a faculdade ou o ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independente de raciocínio ou de análise. O matemático e filósofo Blaise Pascal referia-se à intuição como produto da capacidade da mente de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, graças a infinitas conexões inconscientes que tornam possível a mente consciente fazer escolhas. Ou seja, a intuição não está no nosso consciente. Grande cientista, entre eles o físico Albert Einstein, considerado o maior intuitivo da história, enfatizaram o valor do potencial intuitivo. O psiquiatra Carl Jung dizia sobre o conhecimento intuitivo: Cada um de nós tem a sabedoria e o conhecimento que necessita em seu próprio interior. Apesar da intuição ser uma abertura para a mente inovar, existe um senso comum que a considera um conhecimento de risco. Para a psicologia, a intuição é um processo pelo qual passamos, mesmo que involuntariamente e inconscientemente, para chegar a uma conclusão sobre algo. Intuição é quando sentimos e compreendemos a realidade sem usar formas lógicas do entendimento. É complexo, não é mesmo? Esse entendimento leva muitos a crerem que a intuição é um processo paranormal ou divino. Na verdade, a intuição continua sendo um enigma para a ciência, para a teologia ou qualquer outra ciência. Nos estudos de Watchman Nee, intuição é a capacidade do espírito humano de conhecer e saber independentemente de qualquer influência exterior ou
interior, vindo da alma. Para ele, esse conhecimento vem a nós sem nenhuma ajuda do pensamento, da emoção ou da vontade. É tão somente intuitivo. Veja, pensamento, a mente, emoção e vontade são propriedades da alma. Ou seja, se é interior e não vem da alma, para o Atmani é espiritual. É verdade que muitas vezes surge um sentimento no nosso íntimo nos impelindo a fazer algo ou nos constrangendo para que não o façamos. Eu mesmo já senti várias vezes, não faça isso, ou não siga por este caminho, já muitas vezes. O comentário Champlin, quando aborda as maneiras de conhecer a Deus, ele destaca: a principal dessas maneiras é a autorrevelação de Deus. Depois Deus se revela através do Filho. Também há a abordagem racional, leia Romanos 1, 19, 20, e a abordagem intuitiva. Não deixe de assistir ao vídeo 3, no qual falamos sobre Deus. O que o comentarista quer dizer quando ele fala sobre essa abordagem intuitiva? Que o homem tem acesso ao conhecimento que ultrapassa a percepção dos sentidos e da razão. Essa intuição é um conhecimento imediato, sem fontes conhecidas. E ele afirma que parte disso deve-se, sem dúvida, à afinidade com a natureza divina, pois o homem foi criado à imagem de Deus. Sua faculdade intuitiva revela-lhe certas coisas sobre a natureza de Deus. Essa abordagem intuitiva é somente algo que vai além dos sentidos e da razão humana, que faz o nosso homem interior intuir a existência do divino, a perceber Deus. Champlin diz que o conhecimento intuitivo é como as águas vivas de uma fonte que jorra incessantemente para cima. O jorrar é inesgotável, jorram para cima, mas depois, como a própria física diz, vai cair, vai voltar para o chão, vai cair no solo. E ali formam poças d'água e ficam estagnadas. Dentro do nosso conhecimento humano é assim. Vai ficar estagnado. Intuir é crer que Deus existe, mas isto não me leva a Ele. Só Jesus nos leva de volta a Deus. Não é a nossa mera intuição e consciência de sua existência. Ter consciência de Deus não me faz conhecê-lo. A nossa debilidade humana nos impede de conhecê-lo no profundo. Desconhecemos muito mais do que conhecemos. A água cai no chão e estagna. No entanto, isso não deve ser um fator limitador para nós. Precisamos buscar conhecê-lo e sua palavra é a fonte deste conhecimento. E o próprio Deus nos guia através do seu Espírito Santo. No próximo vídeo falaremos da consciência e eu te aguardo. E agora vamos orar. Pai nosso, te agradecemos por teu amor e misericórdia que não se atentou para nossa baixeza e em Cristo voltamos a ter comunhão com o Senhor. Que todo o nosso ser te louve, que nossa adoração seja em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.